Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós vamos estar falando nessa aula então, assunto dessa semana, aula 21 e aula 22. Nós vamos estar falando na 21 de energia de ativação e na 22 fatores que influenciam a rapidez de uma reação. Lembrando que essa aula 22, ela está vinculada à 23 também, então nós vamos ver essa aula, vamos resolver uma parte dessa aula, né? E na próxima aula a gente finaliza essa frente aqui das aulas 22 e 23, combinado? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre energia de ativação, então. Eu fiz um esquema aqui para vocês, à mão mesmo, escaneei para explicar o conceito de energia de ativação, né? Então, energia de ativação, energia mínima necessária, ou seja, energia absorvida pelos reagentes para que uma reação ocorra, complexo ativo. Traduzindo isso aqui de uma forma gráfica, né? Então, toda reação para acontecer, a gente vai ter a participação inicial de reagentes formando produtos. Todo reagente, para que aconteça uma reação química, ele precisa absorver energia, precisa de energia para que isso aconteça. Então, esse reagente começa essa absorção de energia a tal ponto que, aqui vocês observando aqui pelo gráfico, quando ele atinge esse chamado complexo ativado, que é a energia mínima, né, necessária para que a reação aconteça, ele começa então a partir daqui formar os nossos produtos. Então observe que esse reagente, ele precisa então dessa energia para que a reação aconteça. Isso vale para qualquer reação química, combinado? Aí eu faço alguns desafios para vocês aí. Eu faço uma pergunta, né? Por que algumas reações iniciam espontaneamente pela simples mistura dos reagentes, enquanto outras não? Então tem essa pergunta para vocês pensarem. Daqui a pouquinho a gente vem com a resposta. E a segunda pergunta: gasolina pega fogo? Aqui eu já estou respondendo, né? Vocês sabem disso também. Sim, porém simplesmente jogar gasolina no chão não faz essa reação começar. Por que uma faísca? Por que uma faísca inicia o processo então? Então, duas questões aí para vocês pensarem e daqui a pouquinho a gente vem com a resposta dessas duas questões aí para vocês. Então vamos lá. No estudos então de transformações químicas, há um modelo para explicar a ocorrência de reações químicas. De acordo com esse modelo, para que ocorra uma reação, deve haver, primeiro, colisão entre moléculas de reagentes. Então aqui até coloquei um esqueminha para vocês. As moléculas de uma reação química, elas estão em movimento. Quando elas estão mais concentradas, obviamente nós vamos ter um número maior de colisões, e quando estão menos concentradas, essas colisões acontecem num menor número. A geometria de colisão, né, do complexo ativado é importante, e também nós precisamos de energia suficiente para superar a energia de ativação da reação. Lembrando, né, vamos voltar aqui ao nosso desenho que eu mostrei para vocês há pouco. Então a gente precisa, como eu falei para vocês, todo reagente, num processo de reação química, ele precisa absorver energia para que comece então a formar os produtos. E essa energia, ela tem que ser uma quantidade mínima necessária então para que, como está colocado aqui, para que eu venha superar essa ativação de reação, energia de ativação da reação, e para que ela comece então a ocorrer. Sem isso não é possível acontecer uma reação química. Então, olha só, vamos definir agora de uma forma teórica, né, o que vem a ser esse chamado complexo ativado que eu mostrei para vocês aqui no gráfico, né? Então, o complexo ativado é uma estrutura intermediária entre reagentes e produtos. Então, observe aqui no gráfico comigo. Reagentes estão aqui, como eu falei para vocês, os reagentes numa reação química começam a absorver energia, e aqui quando ele atinge esse ponto mais alto aqui da curva, que é o complexo ativado, é essa estrutura intermediária. O que é uma estrutura intermediária? Ela não é nem uma coisa nem outra, ou seja, ela não é nem um reagente e nem um produto. Olha aqui esse esquema aqui, ó, molecular que eu estou mostrando para vocês. Ó. Aqui é os reagentes, ó. Aqui está sendo exemplificado pelo H2 e o Cl2. Então Cl2, o H2, aqui é o complexo ativado. Observe que o complexo ativado ele nem é o reagente, está representado por essa estrutura molecular, e nem é o produto, que aqui é o HCl. Então observe que essa estrutura molecular nem é essa e nem é essa. É uma estrutura intermediária. Por isso que no gráfico ele aparece aqui no ápice da curva, né? Então ele é essa estrutura de transição entre um reagente e um produto. Muito bem.
Nele, as ligações originais dos reagentes estão sendo quebradas. Então, observe aqui nesse desenho do complexo ativado. Então, o que está acontecendo? Quem que eram as estruturas originais? O H2 e o Cl2. Então, essa estrutura aqui está sendo, elas estão sendo quebradas, né? Tanto essa quanto essa. Continuando aqui, as novas ligações dos produtos começam a aparecer. Ó. Então, vão sendo soltas até o ponto que formou isso aqui, né? Que é o HCl, nesse exemplo que eu estou falando para vocês. Tá? Então, esse é o conceito então, desse complexo ativado. É uma estrutura intermediária entre reagentes e produtos. Muito bem. E energia de ativação, que eu estava falando para vocês, uma definição. Energia mínima para que a colisão ocorra e se forme o complexo ativado. Corresponde a uma barreira, né, energética entre reagentes e produtos. Então, energia de ativação, aqui no gráfico, está representado aqui, ó, é essa energia que eu falei para vocês, que é absorvida pelo reagente, de forma então que se forma esse chamado complexo ativado, que é o ápice, né, dessa curva, e a partir daqui, então, desse ponto que é chave, o complexo ativado, a gente tem a origem de produtos, então, que é diferente do reagente. Então, a gente pode ter a chamada, observe que são gráficos distintos, aqui é uma reação exotérmica, vamos lembrar do conceito de exotérmica, né, liberação de energia. Então, sempre numa reação a gente vai ter o reagente e o produto. Então, se a gente observar graficamente aqui a primeira situação, o reagente está aqui. Então, qual que é a sequência dessa reação? Começa no reagente e termina no produto, setinha para baixo, certo? Lembrando que setinha para baixo, a variação de entalpia é menor do que zero. Variação menor do que zero, a gente tem então uma reação exodérmica. A gente já comentou em outras aulas, né? Sempre que a setinha de uma reação química estiver para baixo, trata-se de uma reação exotérmica, então há liberação de energia. Aqui nesse segundo desenho é o contrário. A gente tem aqui, ó, reagentes estão aqui. Qual que é a sequência dessa reação química? A gente tem aqui a sequência reagente formando produto, setinha para cima. Variação de entalpia maior do que zero. Então, nesse caso aqui, ó, de endotérmica, a gente tem absorção de energia. Nós já comentamos em outras aulas com vocês também. Então, observem que são gráficos diferentes. Um ΔH menor do que zero, e aqui a gente tem uma situação de ΔH maior do que zero. Muito bem. Agora a gente vai responder a primeira questão que eu lancei para vocês aí no início da aula. Por que algumas reações iniciam espontaneamente pela simples mistura de reagente enquanto outras não? Né? Então, é uma pergunta simples. Algumas reações são imediatas, outras nem tanto, demoram um tempo para acontecer. Então, eu vou ler aqui e vou explicar para vocês no gráfico. Algumas reações possuem alta energia de ativação. Então, a simples mistura das substâncias nas condições ambientais não é o bastante que as colisões ocorram com energia suficiente para formar um complexo ativado. E assim, a reação não acontece. Vou dar como exemplo essa reação 2 aqui, ó, que ela tem uma energia de ativação maior do que essa reação 1. Observe, aqui, ó, energia de ativação maior. Então, nessa situação, que eu estou chamando aqui de reação 2, a quantidade de energia de ativação para que ocorra essa reação e obtenha um produto ela é muito maior do que a situação da reação A1. Tá? Então, por isso que nós temos essas diferenças. Enquanto essa reação 1, que é o que está colocando aqui, ó, em outros casos, a razão da baixa energia de ativação, a reação ocorre nas mesmas condições ambientais. Então, quando eu tenho uma situação onde a energia de ativação requerida para que a reação aconteça é menor, se a gente comparar aqui a 1 e a 2, os gráficos são distintos. A energia de ativação aqui é bem menor para que a reação aconteça do que a situação 2. Então, nesse caso, até em condições ambientais com pouca energia, com energia menor do que essa aqui, fazendo uma comparação, você consegue, então, a obtenção do seu produto e a reação acontece. Tá bom? Aí, a segunda pergunta que eu lancei para vocês. A gasolina pega fogo? Né? Eu falei que sim. Porém, simplesmente jogar gasolina no chão não faz a reação começar, porque é necessário, no mínimo, uma faísca para que a reação aconteça. Né? Então, respondendo isso aí, nas condições ambientais, as moléculas de gasolina e de oxigênio não têm energia suficiente para iniciar o processo, elas por si só. Ao provocar uma faísca, estamos fornecendo energia para que algumas moléculas superem a energia de ativação, o que faz com que a reação aconteça. Então, precisa de energia. Então, lembrem que eu falei no início da aula. Toda reação para acontecer e obter um produto, eu preciso de uma energia mínima necessária para que a reação aconteça.
Então, como está colocado esse exemplo da gasolina, o simples fato de eu expor a gasolina ao gás oxigênio não significa que vai acontecer uma reação. Eu preciso de uma energia mínima. E se você tiver uma faísca que seja de fogo, você está fornecendo energia. E o processo, então, pode resultar num produto. E a combustão, nesse caso, desse exemplo. E aí eu vou fazer alguns exercícios com vocês nessa aula, tá? Então peguem na apostila depois, refaçam, que é bem importante refazer depois desses exercícios também. Vamos lá, da apostila aí de vocês. A reação química entre o dióxido de nitrogênio e a molécula de carbono produz NO2 e CO. As figuras a seguir mostram algumas colisões possíveis entre as moléculas desses reagentes. A gente tem aqui o NO2, nós estamos representando aqui por figuras, né, o exercício traz assim, e o CO. Então a gente tem três situações. E ele pergunta no exercício, analisando essas figuras, assinale o que é verdadeiro e o que é falso. Então nós vamos observar uma por uma aqui. Ó. Primeira colocação aí do exercício. Na primeira colisão, ocorre uma reação química? Vamos ver aqui a primeira colisão. Nós temos então aqui, ó, NO2CO. Então nós temos a aproximação dessas duas moléculas, formando então as mesmas moléculas. Observe que o desenho aqui final é idêntico ao desenho inicial. Então, pergunta-se, na primeira colisão ocorreu uma reação química? Verdadeiro ou falso? No caso aqui é falso. Porque quando eu tenho uma reação química, o produto ele tem que ser obrigatoriamente diferente dos reagentes. Observem que as moléculas aqui elas estão idênticas às originais. Então, houve reação? Não. Lembrando que o conceito de reação, eu tenho inicialmente um desprendimento, né, dos átomos que compõem as moléculas originais, que são os reagentes, depois elas se rearranjam e vão dar origem a um produto diferente aos que eram inicialmente. Então, nesse caso, nós temos uma alternativa falsa. Alternativa 2. Na segunda colisão, que está aqui desenhada, ocorreu uma colisão com geometria favorável e energia suficiente para superar a energia de ativação da reação. Vamos ver. Então a gente tem a aproximação aqui no desenho dessas duas moléculas e no final, olha só, formou aqui um NO, inicialmente era NO2, agora tem aqui NO, CO, no caso aqui CO2, no caso, né? Formou CO2. Então observe que o produto aqui é diferente do reagente. Então, olha só, houve rompimento dessa molécula, então esse átomo separou desses dois outros átomos e passou a configurar juntamente com esses dois átomos, formou uma nova molécula. E aqui também formou uma molécula diferente das originais. Então, essa alternativa aqui, a gente tem como verdadeira. Então, a gente houve uma reação onde houve liberação das moléculas originais e novos rearranjos, novas combinações dando origem a produtos diferentes dos iniciais. Terceira colisão. Na terceira colisão não ocorreu reação, pois a orientação espacial não era adequada para formar o complexo ativado da reação. Então observem aqui, houve a aproximação dessas duas moléculas e no final a gente tem uma estrutura idêntica, né, aos reagentes. Então aqui realmente não houve reação. Então nesse caso aqui nós temos uma alternativa verdadeira. Desculpe, confundi com a anterior, desculpa. Vamos ler de novo. Na terceira colisão não ocorreu reação, né? Pois a orientação espacial não era adequada para formar. Aqui é uma negativa, eu fiz confusão porque eu estava na minha cabeça colocando como afirmativa. Não ocorreu reação, realmente não ocorreu. Observem que o produto aqui, ó, é idêntico ao original, os reagentes. Então a gente tem uma alternativa aqui verdadeira. Por quê? Não ocorreu reação. Então, se não ocorreu reação, então nós temos aqui uma posição verdadeira. Muito bem. Segundo exercício, pessoal, vamos lá. O gráfico a seguir mostra a variação de energia para uma reação genérica representada pela equação A dando origem a B mais C. Então, a gente tem aqui um gráfico A dando origem a B mais C. Aí ele pergunta, essa primeira alternativa aqui é uma pergunta teórica, né? Essa reação é endotérmica ou exotérmica? A gente lembrar do que eu falei para vocês agora há pouco. Qual que é o sentido, né? Qual que é a orientação sempre de uma reação? A gente vai ter, ó, ele está falando que é A dando origem a B mais C. O A está aqui, o B mais C está aqui. Então, se eu for traçar uma reta, começa no reagente e vai dar origem ao produto. Então, tem a setinha virada para cima aqui, né? Então, você começa aqui e termina aqui. Setinha para cima,
Vamos lembrar do conceito, reação endotérmica. Sempre que a setinha for para cima, reação endotérmica. O ΔH aqui vai ser maior do que zero. Então, reação endotérmica é aquela reação que então absorve energia, né? Muito bem. Letra B desse exercício. Qual o ΔH dessa reação? O que é ΔH? Pessoal, só lembrando, ΔH é variação de entalpia, né? O H representa entalpia. Então, a variação de entalpia a gente já havia visto nas aulas anteriores também. A variação de entalpia sempre vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. Nesse caso aqui, ó, então lembrando que a reação começa em A e vai dar origem a um produto que é B mais C. Quem que é a entalpia final desse exercício aqui? Então, vai ser o 200, ó. Aqui não é o final, aqui começa, aqui termina. Qual que é o valor de entalpia final? 200. Então, vou substituir aqui, o H final é 200, menos entalpia inicial. Entalpia inicial aqui, menos 100. Então, é menos 100. Então, se eu fazer isso aqui, essa equação de primeiro grau aqui, vai ser 200 menos mais. Então, 200 mais 100, que dá 300 quilocalorias. Como que eu sei que é quilocalorias? Que é a unidade que foi usada aqui no gráfico do exercício. Tudo bem? Letra C. Qual o valor da energia de ativação dessa reação? Energia de ativação, pessoal. Lembrando que a energia de ativação está aqui, né? Sempre a energia de ativação, aqui eu tenho o início, né? Que estão o reagente, e aqui nós temos os produtos. Então, a energia de ativação é essa energia mínima necessária, então, para que o processo de reação química aconteça, né? Que a gente já colocou aí para vocês. Então, observe que essa reação de energia de ativação ela começa em 100 no gráfico e vai terminar em 500. Se fosse aqui, imagine vocês que começassem em 0, fosse 500, nós teríamos um valor de 500 quilocalorias, correto? Só que ela não começou em 0, ela começou em menos 100. Então, eu tenho que lembrar que eu preciso somar esses 500, que vai de 0 a 500, a energia de reação, mais o que está antes aqui do zero. Quantas quilocalorias tem antes do zero aqui? Foi de menos 100 a 100, então o valor é 100, certo? Então 100 daqui, mais os 500 aqui de cima, me dá um total de energia de ativação de 600 quilocalorias, que é a soma do 0 a 500, mais o 100 que veio aqui antes do zero no gráfico no eixo Y, né? Muito bem, letra D. Caso essa reação seja reversível, qual é a energia de ativação da reação inversa, ou seja, da reação B mais C dando A? Ele quer saber qual é a energia de ativação se fosse o processo inverso, ou seja, B mais C dando origem a A. Então, lembrando que a energia de ativação sempre é essa energia, né, que vai ser absorvida aqui pelos meus reagentes para que a reação aconteça. Então, olha só, se fosse o inverso, quanto que iria absorver? Eu comecei de 200 e iria até 500. 200 até 500 eu faria pela diferença, né? 200 até 500, nós temos então o valor, vou colocar aqui o 500 menos 200, pela diferença a gente teria 300 quilocalorias. Então essa seria a energia de ativação caso essa reação começasse em B mais C e terminasse em A. Tudo bem? Terceiro exercício. Tá? Considere duas reações 1 e 2, cujos diagramas de energia são apresentados a seguir. Então a gente tem duas situações, 1 e 2. Ele pergunta aqui no exercício: admitindo que as demais condições de ocorrência dessas reações sejam semelhantes, qual delas é a mais rápida e justifique? Então a gente tem aqui uma observação. Aqui a gente tem um gráfico com uma energia de ativação maior, né? Um requerimento, né, de energia de ativação maior, e aqui a gente tem uma curva menor, então energia de ativação menor. Qual vocês acham que vai acontecer primeiro? Vai ser essa aqui, situação 2. Porque lembrando, né, que quanto menos energia de ativação eu necessito para que a reação aconteça, mais rápido ela vai acontecer. Então esse caminho aqui é mais demorado, eu preciso de mais energia para que o meu produto comece a ser formado. Então, resposta do exercício, alternativa 2. A reação apresentada pelo gráfico 2 é a mais rápida, pois possui menor atividade de ativação. Então, quanto menor a atividade, energia de ativação, mais rápida a reação vai acontecer. Beleza, pessoal? Então, basicamente, nessa aula, é isso que nós vamos... O mais importante a gente saber, então, o que é energia de ativação, né, que a gente viu, e esses conceitos que a gente já comentou com vocês na aula.
Na aula 22, que está junto com a 23, vamos falar então sobre fatores que influenciam a rapidez de uma reação agora. Então, os conceitos que nós vamos usar nos exercícios dessa aula são os mesmos que a gente viu nessa aula que nós acabamos de falar, né? Então, vai ter que levar em consideração a colisão entre moléculas de reagentes, que a gente já comentou, a geometria favorável é importante, e nós temos que ter energia suficiente para superar a energia de ativação dos reagentes, né? Então, muito bem. Dessa forma, podemos aumentar a rapidez das reações de 5 modos. Nós vamos ter fatores que influenciam o aumento da velocidade desses processos de reações químicas, né? O primeiro deles é aumentando a concentração dos reagentes. Então, esse é o ponto. Se eu aumento a concentração, eu tenho uma possibilidade de que essa reação aconteça mais rápido. Segundo, aumentando a pressão dos reagentes gasosos, é uma outra possibilidade. Terceiro, aumentando a superfície de contato dos reagentes sólidos, é uma outra possibilidade. Esses 3 fatores aumentam a quantidade de colisões entre os reagentes. Ou seja, resumindo esses 3 primeiros pontos, quanto maior o número de colisões entre os reagentes, maior a probabilidade dessas colisões resultarem na reação química, o que aumenta a velocidade, então, do processo. Conforme a gente já viu, né, nesse desenho que eu passei para vocês. Então, quando eu tenho uma baixa concentração de moléculas, eu tenho também uma menor número de colisões, e quando eu tenho uma concentração maior de moléculas, eu tenho uma maior possibilidade, então, de colisões entre elas. Muito bem. Quarto ponto importante. Aumentando a temperatura do sistema, eu faço com que a reação aconteça mais rápido, isso favorece. Esse fator aumenta o número de energia de colisões, ou seja, quanto mais elevada a temperatura, maior a energia cinética dos reagentes, portanto, maior o número de colisões e maior a energia envolvida nessa colisão, o que torna mais fácil superar a energia de ativação, e aí no caso da reação. Beleza? Vamos para alguns. Então, antes disso, último ponto que faltou falar, que é o quinto, adicionar um catalisador ao sistema, né? Esse fator diminui a energia de ativação da reação. Aí a gente tem que lembrar o que é um catalisador. Catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação da reação, aumentando assim a sua velocidade. Então observem aqui nesse gráfico, pessoal. Ó, a gente tem uma reação que tem a introdução então de um catalisador e outra sem. Então observe que graficamente aqui a curva é menor com a reação catalisada, e a reação que não é catalisada, a curva é maior. Lembrando que quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação acontece. Então, com o auxílio desse catalisador, eu consigo então, que é essa curva azul que está sendo mostrada aqui no gráfico, eu consigo fazer então que a reação aconteça mais rápido. Diferente dessa curva vermelha aqui, onde eu preciso de uma energia de ativação muito maior do que essa azul, e ela vai levar então mais tempo para que aconteça. Muito bem. Vamos aos exercícios, então. Eu vou resolver, como eu comentei com vocês, os primeiros exercícios dessa aula, e numa próxima oportunidade a gente acaba de resolver os exercícios que faltarem. E vocês também são desafiados a responder se vocês quiserem, os que ficarem faltando dessa aula. Primeiro exercício. No laboratório de química, a reação entre o ácido clorídrico e determinada massa de ferro metálico é realizada em 3 temperaturas diferentes. Então a gente tem a situação 25 graus, teste 2, 35 e o terceiro aqui 45 graus. Sabendo que nessa reação uma formação de gás hidrogênio e cloreto de ferro 2 aquoso, escreva sua equação química. Essa letra A, ela é baseada, a resposta dela, no que a gente já viu em aulas anteriores. Então o exercício já forneceu para mim quem são os reagentes e quem são os meus produtos. Então se a gente ler com calma aqui, está falando que a reação é entre o ácido clorídrico, então eu já coloquei ele aqui, ácido clorídrico, e o ferro metálico. Ferro metálico, na sua forma original, né? Fe, estado sólido, o HCl forma aquosa, e está falando que deu origem a um gás hidrogênio, então a fórmula do gás hidrogênio H2 na sua forma gasosa, e cloreto de ferro 2, aquoso. Cloreto de ferro, eu tenho que lembrar da fórmula aqui, né? Cloreto de ferro 2 na forma aquosa, e ele pede para escrever a reação. Eu já vou colocando aqui quem são os elementos participantes,
Observem que eu adicionei o número 2 aqui na resposta, porque eu preciso fazer o balanceamento. Eu preciso colocar todas as moléculas que estão participando, tanto como reagentes, quanto como produtos, e depois eu tenho que conferir se o número de todos os átomos aqui estão batendo com o primeiro membro aqui, estão iguais ao segundo membro. Se necessário, eu faço balanceamento. Nesse caso, eu precisei adicionar o número 2 aqui para fazer o balanceamento dessa equação. Feito isso, a resposta do exercício já está feita. Muito bem. Letra B. Coloque os 3 testes em ordem crescente de velocidade de reação. Ou seja, ele está perguntando, fazendo uma análise comparativa entre essas 3 situações de temperatura, qual que acontece mais rápida até a menos rápida? Ele quer em ordem crescente, então do menor até o maior, né? Então, o teste vai acontecer mais lentamente, é o que tem menor temperatura. Lembrando que a temperatura, como a gente já viu nessa aula, é um fator que influencia no aumento da velocidade da reação. Então, quanto menor a temperatura, mais devagaroso é o processo da reação. Nesse caso aqui, 25 graus é a menor temperatura. Então, a situação 1 vai ser menor, em ordem crescente, né, do que a situação 2, que é 35 graus, que é menor do que a situação 3. Falando de uma outra forma, a 3 é maior do que a 2 e a 2 é maior do que a 1. Certo? Então, essa seria a resposta alternativa B. Lembrando, então, repetindo, né, recapitulando, quanto maior a temperatura, mais rápido, mais favorável eu vou estar contribuindo para que a reação ocorra. Na terceira pergunta, ao medir volumes de hidrogênio gerados nesses 3 experimentos, foi construído o gráfico a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, gráfico formado A, B e C, o gráfico representado por cada uma das temperaturas que foi dado. Associe os testes 1 e 3, 1, 2 e 3, às curvas do gráfico acima. Ele está perguntando, esse A, ele representa qual das temperaturas, né? O B e o C é a mesma coisa. Então, se a gente observar graficamente, esse A é o que a curva foi mais alta aqui. Então, qual ele representa, né? Então, ele vai representar, nesse caso aqui, o teste 3, que é a temperatura mais alta. Volume de, aqui no eixo Y é o volume de H2. Então, o A vai ser representado pela temperatura de 45, o B, nós vamos ter a temperatura, então, de 35 graus, e, finalmente, o C, nós vamos ter, então, a temperatura de 25 graus. Tudo bem? Então, isso basta identificar pela temperatura qual temperatura vai ser representada por essas 3 situações gráficas aqui colocadas para vocês. Muito bem. Segundo exercício. A amônia é produzida industrialmente pelo processo Haber-Bosch de acordo com a seguinte equação. Aí foi dada a equação da formação da amônia. A tabela a seguir mostra algumas condições industriais para que a reação aconteça. Então, a gente tem aqui 3 condições, 3 tipos de temperatura e 3 tipos de pressão em ATM. Levando em conta apenas os fatores cinéticos, em qual dessas condições a amônia deve ser produzida com maior rapidez justifique? Então, voltando ao que a gente já viu na teoria, quanto maior a temperatura e quanto maior a pressão, mais favorável, ou seja, mais rápida eu vou ter a minha reação. Então, se eu for comparar aqui as 3 condições, qual que é a que tem a maior temperatura? Condição 3. Qual que tem a maior pressão? Desculpa. 3. Qual que tem a maior temperatura? 3. Então, obviamente, aqui vai favorecer uma reação mais rápida, é a condição 3. Por quê? Pois em temperatura mais elevada e com mais pressão ocorre, a reação vai acontecer então com maior velocidade. Então, alternativa 3 aí para vocês. E o último exercício, tá? Ácidos são compostos capazes de reagir com carbonatos, como o carbonato de cálcio presente nas conchas e na casca de ovo. Então a gente tem aqui uma foto ilustrativa mostrando a reação dos ácidos com a casca de ovo e liberando gás carbônico. Para verificar o efeito da concentração das velocidades das reações, o aluno propôs o seguinte experimento. Vamos lá. Um frasco de vinagre puro foi dividido em 3 recipientes da seguinte forma. No recipiente A foram utilizados 300 ml de vinagre puro. No B, 200 ml de vinagre e 100 ml de água. Então houve uma diluição aqui, né? E no C, 100 ml de vinagre e 200 ml de água. Outra diluição. A seguir, cascas de ovos de dimensões semelhantes foram jogadas nesses 3 recipientes, observando a efervescência em todos. Coloque as soluções dos recipientes A, B e C em ordem crescente de concentração. Ou seja, crescente, ele quer da menos concentrada até a mais concentrada.
Então, qual que seria a menos concentrada das três situações? Essa daqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, 100 ml de vinagre em 200, está mais diluída. Então, a menos concentrada seria essa, que é menor. O segundo menos diluída seria a situação D. E a mais concentrada de todos, a situação 1, a situação A. Então, ficaria assim, C menor do que D, que é menor do que A, matematicamente colocando, né? Qual reação ocorrerá com maior velocidade? Explique. Então, lembrando, né, pessoal, quanto a concentrador que faz com que as partículas, que as moléculas envolvidas dos reagentes, elas colidam com mais frequência e com isso a reação acontece mais rápido. Então, quanto mais concentrado, ó, lembrando, até voltei a colocar o mesmo desenho aqui, ó. Quanto mais concentrado, mais colisões entre as moléculas e aí eu tenho um favorecimento maior para que a reação aconteça mais rapidamente. Então, a resposta para essa alternativa seria essa, a reação do recipiente A. Por quê? Está mais concentrado, né? Pois o ácido se encontra mais concentrado. Então, alternativa recipiente A e a resposta do exercício. Eu acho que é isso. Pessoal, essa aula eu vou estar retomando da próxima vez que a gente se encontrar, mas os conceitos que eu queria passar para vocês hoje são esses. Peço que vocês façam os outros exercícios propostos na apostila também. Se vocês quiserem tentar fazer os outros 3 exercícios dessa aula 22, fiquem à vontade também. Um abraço, bons estudos e não esqueçam de fazer depois as atividades do maestro ainda hoje, a partir das 13 horas aí. Tá bom? Um abraço, até a próxima.